Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos estudando nesse mês, fevereiro e março, a respeito dos 7 pecados capitais. Nós já falamos sobre orgulho, falamos sobre a inveja, falamos sobre a ira. A semana passada falamos a respeito da preguiça. Vale ressaltar novamente e afirmar aos irmãos que os 7 pecados capitais não se encontram na Bíblia, certo? Vamos frisar bem isso. A Bíblia fala a respeito das obras da carne em Gálatas. A Bíblia fala a respeito da natureza do homem pecador, afastado de Deus, em Efésios e Colossenses. A Bíblia fala sobre 6 coisas que o Senhor abomina e a 7ª Ele odeia, em Provérbios, capítulo 6. Mas a Bíblia não fala a respeito dos 7 pecados capitais. Essa ideia surgiu no século IV, através de um movimento que se chamou movimento monástico. Ou seja, um monge, ele sai daquele tempo, daquela cultura tão depravada e se retira para o deserto, e lá ele está ali, e lá ele começa a ver quais são as paixões mais animais, mais dantescas do homem. E aí ele enumera todas elas. Certo? E nós estamos o que? Aprendendo. Por quê? Porque os 7 pecados capitais nos traz um gabarito daquilo que nós estamos nos transformando. Nos faz avaliar a nossa conduta moral e nos faz conhecer muitas vezes o pecado, que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Hoje nós vamos falar a respeito da avareza. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus 13, capítulo 5. Hebreus 13, capítulo 5. Todos acharam? Versículo 5, Hebreus 13, versículo... Eu queria na RA, versão revista atualizada. Amém? A palavra de Deus diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Quem tem dito? Jesus. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Então o Senhor Jesus diz assim, que nós precisamos nos contentar com o que nós temos. Seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro, Ele diz. Por quê? Porque Ele sempre está com os olhos sobre as nossas vidas. A palavra avareza vem do latim avarus, relacionada com o verbo avare. O verbo avare quer dizer querer muito, amor desesperado pelo dinheiro, pelas posses. A avareza é o apego excessivo, descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando o dinheiro e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo, porque você firma a sua casa em possibilidades, ou seja, você firma na areia, não na rocha, porque Deus coloca reis e destitui reis. A avareza é um dinheiro, é um desejo desordenado pelo dinheiro. Ele te faz nunca estar contente com o que você tem. Então você tem um carro, você não está contente com esse carro, você quer outro carro. Você tem uma casa, você implica com a casa o dia inteiro, que a casa não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo. Você nunca está contente. Sempre dentro de você vai ter um sentimento de falta alguma coisa. Quem tem essa falta, retém aquilo que tem para não dar. Porque ele fala, não, eu não vou ter, então eu vou reter, eu me torno mesquinho, avarento.
Portanto, essa pessoa coloca a esperança dela no dinheiro e não em Deus. E Jesus fala: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E eu queria hoje compartilhar com você o que o apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do 6 ao 11. 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 11. Minha tradução, revista atualizada. Pode ser na RA, viu? Se eles quiserem, não tem problema. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Todos acharam? Não? Então pode achar. Que número que é a página? 928. Amém? O apóstolo Paulo aqui está se dirigindo a Timóteo e dizendo assim: de fato, ou em verdade, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra o nosso coração e nos faz, ó Deus, perceber os maus caminhos, Pai. Nos faz perceber, Pai, quantas coisas nós fazemos que não é da tua vontade, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós te pedimos, fala nosso coração, abre nosso entendimento, nos liberta, porque a tua palavra é que nos liberta, Pai, de todos os nossos temores, de todas as nossas preocupações, de todas as nossas ansiedades. Fala com a tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O versículo 10 diz assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas acumulam riquezas, não repartem, roubam, matam, buscam um caminho sempre mais fácil. Quando você fala em raiz é uma coisa funda, não é? Eu tinha uma árvore lá, irmão Ricardo, que eu tinha uma figueira e ela apodreceu, não deu mais fruto. Eu falei assim, eu quero tirar essa árvore daí. E foi muito difícil o jardineiro tirar a raiz, porque a raiz dela era muito profunda. Então, quando ele fala que a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque quando você tem o amor ao dinheiro, isso fica muito profundo. Por isso que ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em desejos descontrolados, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Nós podemos ver o nosso governo um exemplo, a corrupção, aqueles que só querem o dinheiro. Mas também nós podemos ver as pessoas que por causa do dinheiro traficam,
usam do tráfico de drogas. O Rio de Janeiro está completamente tomado. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Fazem a corrupção, não pagam, mentem, roubam e até matam. Por isso que ela é uma raiz profunda, por isso que ela gera o mal, o amor ao dinheiro, a avarezas. E eu queria aqui considerar com você que algumas pessoas dizem que o dinheiro é neutro. Não, o dinheiro é neutro. Dinheiro é neutro. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que por detrás do dinheiro há uma força, há um poder que atua fortemente nas pessoas. E aí eu quero que você abra lá em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois o quê? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dois senhores, Jesus e o dinheiro, que é um senhor que pode ser o senhor da sua vida. Não dá para servir o dinheiro e a Deus. Não dá para você depositar sua confiança na sua conta bancária. Não dá para você depositar sua confiança no dinheiro. Jesus disse: não é assim. O meu reino não é feito assim. O meu reino é quando você confia em mim de todo o coração. Quando você me honra, quando você crê na minha palavra que diz, quando eu trago aqui na casa do tesouro os dízimos, as ofertas, estou falando a respeito disso, prova-me se eu não vou abrir a janela do céu e não vou derramar na tua vida bênção sobre medida. Prova-me nisso. Deus manda você provar se Ele não vai fazer isso. Então, o dinheiro, ele reivindica ser servido por nós. Se você olhar, o dinheiro é feito de papel. Deus diz ali, lá em Gênesis, Ele fala para o homem governar sobre tudo, sobre plantas, sobre animais, sobre toda a terra. E o dinheiro é feito do quê? De papel. E o papel domina as pessoas. Você se deixa ser dominado. Tudo que tem valor perde sua neutralidade. Portanto, o dinheiro não é neutro. Ele tem um poder. Ele tem um poder que quando ele age na tua vida com o seu amor excessivo, ele te traz uma servidão. Ele tenta nos controlar. Ele induz a pessoa ao mal. 2 Timóteo 3:1, vou pôr aqui na tela, você acompanha aqui comigo? Nós vamos ler do 1 ao 3, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles. Essa é a raiz de todos os males. Os prazeres do mundo precisam do quê? Do dinheiro.
Então você fica escravo do dinheiro para participar dos prazeres do mundo, que tem um monte. Não é? Não é verdade? Aí você se corrompe, você rouba, você esconde aquilo que você precisa pagar, você dá o famoso jeitinho, o quê? Brasileiro. Ah, todo mundo faz, porque eu não vou fazer. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E Jesus sabia que ele era ladrão. Diz aqui, ó, em João 12, do versículo 4 ao 6, vou pedir para ela pôr na tela, se acompanha. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. E aí, quando ele foi trair a Jesus, em Lucas, ele disse, Lucas 22, 4 e 5, Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. O amor ao dinheiro faz você vender qualquer coisa. Ele é um pecado porque ele nos empurra a buscar e obter aquilo que eu não tenho a qualquer custo. Corrupção, tráfico, morte, roubo. E nos faz o quê? Preservar aquilo que eu tenho, mas eu não reparto. Quais as consequências do amor ao dinheiro? E aqui o apóstolo Paulo está falando na carta de Timóteo, quais são as consequências do amor ao dinheiro? E a primeira coisa que ele faz, eu vou pedir para a irmã colocar o Timóteo 6, o versículo 6, ele vai falar assim, de fato, deixa a sua Bíblia aberta lá em Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de luto. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Troca-se a piedade pelo dinheiro. Troca-se a vida íntegra pelo prazer de ter. Troca-se a vida correta pelas posses. Grande fonte de lucro, o apóstolo está falando, é a piedade. O que é piedade? A piedade vem da palavra grega eusebeia, aqui não, que é a junção de duas palavras. Que significa bom e correto, e sabomaia, que significa adorar. Piedade tem a ver com as relações que você tem verdadeiras com Deus. Ela nos traz verdadeiramente a bem-aventurança. Com Deus, você tem o que? Contentamento. Não lemos aqui? Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Honra o Senhor e seus celeiros se encherão. Então, a piedade com contentamento com Deus nos dá abundância daquilo, tudo que nós precisamos. Então, a primeira coisa que o dinheiro te faz na vida é inverter os valores. Ela põe como valor o que é o dinheiro. E não a piedade. E não você temer a Deus. E não você obedecer a Deus. A segunda consequência que a avareza nos traz é o que Paulo fala aqui, ó. Pois nada trouxemos para este mundo, no versículo 6, 7, porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada. Os egípcios, quem conhece a história ali dos egípcios, sabem que eles faziam aquelas pirâmides, faziam as tumbas, se preocupavam muito em vida de levar tudo
colocava riqueza, colocava até os próprios escravos eram mortos e enterrados juntos, porque eles falavam assim, não, quando eu estiver lá na terra dos mortos, eu vou ter todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza. Mas aí tem um fato curioso, que eu li hoje, que eu ouvi, que Alexandre o Grande, aí o nosso historiador, o Alexandre III da Macedônia, o grande Alexandre o Magno, um jovem príncipe que sucedeu seu pai ao trono com 20 anos de idade, ele passou a maior parte da sua vida em muitas campanhas militares. Ele conquistou quase toda, vamos dizer assim, o mundo. Mas ele morreu invicto, ele nunca perdeu uma batalha. Mas conta-se a tradição, uma lenda, conta-se, eu li hoje, achei interessante, que quando ele morreu, ele teve sua mão direita decepada, ou seja, cortaram a mão direita dele do corpo e colocaram fora da tumba uma mão ali aberta, evidente para mostrar aos outros que tudo aquilo que ele conquistou, ele ia para o mundo para a morte, sem absolutamente nada. Olha que coisa. Não sei se isso é verídico, mas é uma lenda, uma tradição que se conta. Né? Tradição são coisas de homens que passam. Então a mão dele ficava do lado de fora, indicando que ele não tinha nem bens nem poder. Não tinha mais nada. Nada. E tem gente, por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, tendo que comer e com que vestir, estejamos contentes. As pessoas, quando elas perdem esse senso, elas se tornam aquilo que nós lemos, impuras, elas se tornam tantas coisas, não é? Que nós acabamos de ler ali em Timóteo, elas se tornam roubadores, elas se tornam com coração duro. Por quê? Porque elas acham que vão levar isso. Não vão levar nada. Nu, não é? Nu eu nasci e nu eu volto. Não é assim? Você volta sem nada, você é pó. E aí esse amor ao dinheiro, Paulo fala, que gera em nós uma grande exigência para ser feliz. Por quê? Porque ele fala, olha, no versículo aqui, no 8, tendo que comer e vestir, fica satisfeito, mas aí você não fica. Aí você vê uma bolsa nova e você começa assim, só vou ser feliz o dia que eu tiver aquela bolsa. Porque com aquela bolsa eu vou pra lá, eu vou pra cá. Você tem 53 pares de sapatos, você só vai ficar feliz se você tiver mais um, não é? Aí vem o cartão de crédito, que a maior enganação do inimigo é esse, cartão de crédito. Você tem crédito? Tem crédito? Você tem o dinheiro lá? Não! Eles te dão um crédito pra você gastar mesmo. Você ficar atolado de dívida. Aí você vai lá e compra, não compra? Você não tem como pagar, mas você fala, chega no fim do mês eu dou um jeito. Chega o fim do mês, não dá um jeito. Aí o seu nome vai para esse PC, não é? E aí você fala, meu irmão, tô na luta. Por quê? Porque eu quero mais do que eu já tenho. Não é? Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro novo, uma casa nova. A pessoa se torna ingrata. Ela não é grata para Deus daquilo que ela tem. Eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho um carro, eu tenho, mas eu não sou grata. O Salmo 73:1 diz assim, o salmista entendeu isso. Sabe por quê? Porque quando você não tem, você fica olhando aquele que tem. Aí quando você olha aquele que tem e você não tem, você já acha que Deus é injusto. Porque ele que não vem na igreja, não faz nada, faz isso, tem tudo e eu não tenho nada. Aí começa a vir a nossa famosa inveja. Aí eu começo a não querer o que o outro tem, eu quero destruir aquilo que ele tem. Para mim ficar feliz. E aí,
esse salmista diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios, dos perversos. Então eu olho para o outro e vejo que é o ímpio. Aí eu vou na igreja, eu faço tanta coisa e o outro tem lá tudo. E ele reconheceu isso. Ele falou: opa, quase que eu tropeço. Por quê? Porque meu olho estava no que eu não tenho. E eu não agradeço aquilo que eu tenho. E aí no versículo 21 do Salmo, ele diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho. Então Deus, a palavra dele, o que é? É uma bússola, é um guia para você ter uma vida boa. E no 26 e no meu 27 diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é sua herança. Deus, o seu coração pode fraquejar, porque todos nós somos pecadores. Mas quando eu ponho a esperança em quem? Meu Deus, nele fui socorrido. O salmista fala: a minha esperança está em Deus. Os que têm amor ao dinheiro, eles se desviam da fé. Olha aqui no versículo. Nove. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências, as quais afogam os homens na ruína e na destruição. Os que querem ficar ricos caem em armadilhas. Pois o amor ao dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os que têm amor ao dinheiro, apóstolo Paulo está falando, quando você tem o amor ao dinheiro, você se desvia da fé. Veja só uma coisa, que ele não fala para nós, os que têm amor ao dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Ele não fala negaram a fé, presta atenção. Ele não fala negar a fé, ele fala desviaram da fé. É bem diferente. Porque quando você nega a fé, você fala: eu não creio em Jesus, não creio em nada e está acabado. Pronto, creio. Mas quando eu me desvio da fé, eu pego um atalho, um caminho errado. A Bíblia diz que Deus endireita todos os nossos caminhos. Eu começo a sair por um caminho enganoso, de perdição. Eu começo a justificar o que é ilícito com aquilo que é lícito. Eu justifico aquilo que é lícito naquilo que é lícito. Por exemplo, todo mundo faz ligação clandestina da internet, da net, do telefone, eu não sei. Uma vez na minha casa o cara da net foi e perguntou pro Gregório: você não quer que eu dê um jeitinho aí, você não paga mais? Que é isso, rapaz? Ele falou: mas tem muita gente. Aliás, ele queria até tirar o aparelhinho, a gente tinha que devolver. Ele falou: não, devolve para mim, eu compro de você porque eu instalo em outro lugar. Ligação clandestina. Não é? Quando da net, da internet, quando eu aceito o troco errado, não estou me desviando da fé?
E tô justificando assim, mas todo mundo liga. Peguei o troco do supermercado, tem muito dinheiro. Que vai faltar esse dinheiro para ele? Eu começo a me justificar. E começo a me desviar. E aí eu começo a ser que nem Judas. Começo a me vender por um pouco. Quanto custa uma assinatura da internet? Não sei quanto custa. Mas eu me vendo até por R$30 por mês. Não é? Nós vivemos um mundo de consumo, onde nós somos medidos pelo aquilo que nós temos, e não pelo aquilo que nós somos. Zygmunt Bauman, eu estudei esse homem na faculdade, ele é um sociólogo, né? Ele estuda, é um sociólogo da modernidade. Ele diz uma coisa muito certo, ele diz que nós vivemos uma sociedade líquida. Nada foi feito para durar. Nada. Você compra um telefone lá, como é que chama? Celular, daqui 2 anos ele estraga. Por quê? Porque ele não foi feito para durar. Não é? Você compra um sapato e aí você já acha que, nossa, se durou 1 ano o sapato é uma porcaria. Por quê? Porque não tem que durar o sapato, tem que comprar mais. Então é uma sociedade que ele diz que se essa sociedade, ou se você ou eu, não adquirir uma coisa nova, eu fico vazio por dentro. Entendeu? É líquido. Acabo achando que só o dinheiro que me traz felicidade. E aí o dinheiro vai virar uma idolatria. Por quê? Porque eu saio do foco. Por quê? Porque eu acho que só o que eu tenho, só o que eu consumo que é bom. Ele diz, nós consumimos porque o consumo nos faz sentir uma sensação nova, uma satisfação, uma sensação de preenchimento. Aí você compra, você acha que você está preenchido. Por isso tem mulheres que compram 55 mil sapatos, 365 mil blusas, né? Fala assim, mas eu não tenho blusa branca. Aí o armário tá cheio, mas essa desse jeito eu não tenho, com a florzinha aqui eu não tenho. Eu tenho reta, eu tenho com renda, mas essa eu não tenho. E aí eu acho que eu comprando a blusa eu vou sentir o quê? Cheio. Mas não vou. Por quê? Porque a minha fé está onde? No dinheiro, na idolatria. O dinheiro aí vira uma idolatria. Aí eu começo a servir o que não é Deus. E aí eu começo o quê? Me desviar da fé. A minha fonte de satisfação é o adquirir, é ter dinheiro. E nessa ciranda eu acabo ficando avarento e mesquinho. E aí uma coisa pior, sabe qual é o pior de tudo isso? Eu adquiro uma mentalidade de escassez. Eu não tenho, eu não vou dar, porque se eu dou, eu não vou ter. Então eu começo a formar isso dentro de mim. Aí eu me torno egoísta. Aí eu não reparto mais nada. Aí eu começo a olhar o outro e falar, por que ele ganha e eu não? Por que ele tem e eu não tenho? Por que uns têm tantos e outros tão pouco? Por quê? A minha mentalidade começa a se distorcer. E aí Jesus ele vai elucidar uma parábola do homem rico, que ele tinha muitas riquezas e ele começou a armazenar nos celeiros. E aí ele fala assim, mas agora eu tenho tanto, o que eu tenho que fazer? Ali Lucas 18, 21, vamos ver aqui, Lucas 18, 21. Quanto mais ele enriquecia esse homem, mais ele construía celeiros, e aí ele diz assim no 18. Então disse esse homem, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar o meu celeiro e vou construir outros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, a mim.
Nossa, como você é bom demais. Eu sou demais. Eu sou o cara. Ele diz assim, olha que ele diz, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele está falando para ele mesmo. Contudo, Deus lhes disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. A pessoa guarda. Teve um mendigo nos Estados Unidos que morreu no inverno. E quando foram descobrir lá, não era casa, era sei lá o que era, um negocinho de papelão, nem sei do que era, que os mendigos ficavam numa viela, assim. Não era casa, não. Eram umas coisinhas assim, construídas de madeira, parecendo carrocinha, né, que vira assim. E quando chegou lá o pronto-socorro, a ambulância lá, levaram ele para o hospital para saber, porque ele tinha morrido de hipotermia. Quando abriram a roupa dele, ele tinha um cinto de dinheiro. Tinha um cinto de dinheiro nele. Sabe cinto de dinheiro que você viaja? Ele tinha um. E ele morava ali. Porque a confiança dele estava no quê? No dinheiro que ele não pôde aproveitar. Quem aproveitou? O governo. Tem tanta gente que acumula dinheiro. Morre e o dinheiro fica para quem? O dinheiro foi feito para nos dar abundância, para nos dar satisfação, sim. Não para ser governado por ele, mas para repartir. Então, qual que é a resposta cristã para a avareza? Qual é a resposta? A resposta é a generosidade. Generosidade é inclinação ou tendência para dar e partilhar acima de qualquer interesse ou utilidade. O princípio do reino de Deus é dar. Lucas 6:38. Diz assim, abriram aí? Dai e dar-se-vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, o princípio do reino de Deus é dar. Quando eu dou, eu recebo. Por isso que a generosidade, Deus estabelece o princípio da colheita, não estabelece? Quem semeia, colhe. E semear em todos os sentidos da nossa vida. Na natureza, dá pra gente ver que é evidente, porque você planta ali um milho e você sabe que o milho vai dar, mas você passa todo dia lá e não vê o milho ainda, não é? Então o princípio é o mesmo. A generosidade é um dom de Deus. Quando nós abençoamos alguém, estamos praticando o amor. Quando nós pedimos ofertas de amor aqui, que a irmã disse, pede, nós estamos praticando o quê? A generosidade. E eu não esqueço, por quê? Porque eu sei que aquele não tem. Então, a Bíblia diz assim, se você vê o seu irmão passar dificuldade e não der, cadê o amor que está dentro do seu coração? Não é verdade? Não preciso pedir, eu já vou lá e dou, isso aqui todo mês. Não é? Você já tem isso como prática dentro de você. Quem é generoso, a Bíblia diz que ele será abençoado. Lá em Atos, o apóstolo Paulo vai falar que o próprio Senhor Jesus disse que há mais felicidade em dar do que receber. 2 Coríntios 9 diz assim, do 6 ao 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco,
pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso que o pastor Gregório, quando vem aqui, fala: não adianta você vir dar aqui só por obrigação. Esse não é o sentimento do Senhor. A gente tem que dar com alegria, sabendo que Deus vai nos dar, para a gente dar. Cada vez mais eu vou ter para dar. Servo fiel, sobre o muito te colocarei. Porque você é fiel, você entende esse princípio. Quando a gente ama, dá. Não dá? Você não dá o melhor para o seu filho? Então, quando eu entendo isso, até o princípio da Bíblia, que é dízimo e oferta, eu não vou reter. Por quê? Porque o meu coração é grato a Deus. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para você servir. Quando você retém, você está falando o quê? Quem é o seu Senhor? É o dinheiro, não é Deus. Porque se for Deus, você vem e dá. Porque você confia nele. Não dá para servir dois senhores. Ou você confia 100%, ou você não confia. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem amor ao dinheiro. Você não tem amor a Deus. Você tem amor ao dinheiro. O dinheiro é a tua segurança. Não é o Senhor Jesus a tua segurança. A tua segurança é o dinheiro. E quando é o dinheiro, a minha casa é edificada na areia. Vai soprar o vento, derrubou. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Ainda aí, em 2 Coríntios 9, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. E depois ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo é o que é necessário para você viver. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia. Deus que dá a semente para você semear. Ele pode fazer crescer, abundar. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Amém? Então, quando eu entendo isso, eu creio que Deus é a minha fonte, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Por isso que a avareza é um pecado capital, é um pecado grande. Por quê? Porque você viu que o Paulo falou, a raiz de todos os males que tem hoje na sociedade é o poder, é o dinheiro. Dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa. Usam o caminho mais fácil. Para nós terminarmos, Deuteronômio 8, 16, 18. Chamar o Ministério de Louvor. 8, 16, 18. Diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga no teu coração, o meu trabalho é que me dá o meu sustento, porque quem te deu trabalho foi Deus, não foi você. Não diga isso. Eu sou muito bom, por isso que eu tenho esse emprego. Bom é só um Deus. O homem rico não percebeu isso.
E a Bíblia diz que ele foi embora com um semblante triste, porque ele não deu aquilo que o Senhor estava explicando a ele, vendo onde estava o coração dele, né? Falou, vai, vende tudo e dá aos pobres, me segue. Ele não foi. Porque o coração dele estava no braço dele. E aí ele continua dizendo aqui, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus. Aqui ele estava falando para o povo, olha, se tiraram do Egito, Deus vai te levar para uma terra que mana leite e mel. Vai te fazer todas as coisas. Não se esqueça disso. Que Deus te deu esse emprego, que Deus te deu essa casa, que Deus te deu todas as coisas. Não foi você, fui eu. E ele diz, antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu. A palavra de Deus diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará aquilo que eu determinei. Então, se Deus está determinando, Ele vai cumprir. Mas Ele diz assim no 19, se, condição. Se você se esquecer do Senhor e andar após outros deuses, o dinheiro, eu mesmo, se o mundo, o roubo, se você seguir esses deuses, os servires e os adorares. Quanta coisa serve, corrupção, falsos caminhos. Então ele está dizendo, hoje, protesto que hoje contra vós outros que perecereis, porque o caminho do mundo é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por isso que ele termina no versículo, lá em 1 Timóteo, no versículo 11, ele vai terminar dizendo assim, para o Timóteo. Hoje ele está dizendo para você, para o Ricardo, para a Miriam, para a Eliana, para a Vera, para o Júnior, para a Aline, para a Wanda, para o Luciel, para o seu Antônio, para o Gregório, para todos nós que estamos aqui, para o Naubert, para a Rose, para o Luiz, para a Carol, para todo mundo que está aqui. Ele está dizendo assim, Diego, para Ju, você, porém, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja dos caminhos imperfeitos, fuja do mal, fuja da desonestidade, fuja da corrupção, fuja da tua força, fuja. Busque a justiça, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Fuja da idolatria ao dinheiro. Ponha a sua fé no Senhor, na justiça. O Senhor é a nossa justiça. Ele nunca permitirá que um justo mendigue o pão. Porque o Senhor, Ele é a nossa justiça. Amém? Você que tem dificuldade de fugir do amor ao dinheiro, se você tem a sua segurança sempre no dinheiro, se você vive falando, eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar, eu não tenho, que vive reclamando que eu não tenho, eu não posso,
que tem dificuldade de confiar em Deus. Você que quer abandonar essa vida de amor ao dinheiro, eu vou te convidar para você vir aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus é o nosso sustento. Nós estamos aqui orando todas as semanas por pessoas que estão desempregadas, que querem arrumar um emprego, que querem melhorar de vida. Mas para isso, você tem que confiar nele. Porque ele diz que todo trabalhador é digno do seu salário. E ele diz que Deus, segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus, vai te suprir cada uma das suas necessidades. Amém? Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e mares, desertos e mares me atravessam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar. E de diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Amém. Por que eu vim aqui, peguei o microfone, né? Eu sou o pastor da igreja. Sou. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Eu quero ser o primeiro alguém a orar por mim, a Mônica, porque a pior coisa que nós temos é quando nós pensamos que damos muito, que achamos que estamos dando já o essencial. Achar que, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu não dou nada. Eu retenho mais do que eu poderia dar. Quando nós começarmos a pensar assim, nós mudaremos. Enquanto nós pensamos, eu já sou bom demais, eu faço tantas coisas, vou lá na igreja, faço um monte de coisa, ajudo todos os meus irmãos. Quando eu penso assim, é que eu estou retendo mais. Então hoje eu vim aqui na frente, peguei o microfone, porque eu também quero que a Mônica ore por mim, porque eu quero dar muito mais do que eu dou, porque eu não dou nada, eu dou as minhas sobras. E se você pensar assim como eu, fique aqui, não tenha vergonha, assim como eu não estou tendo, porque é o Senhor que vai te dar capacidade, porque a nossa capacidade é em vão. E é isso que eu peço
e oro por vocês, tá bom, meu irmão? Amém? Vamos colocar nossa mão no nosso coração. Você que não está aqui na frente também, mas coloca a sua mão no coração. A palavra de Deus diz para que a gente não tenha inveja dos malfeitores, daqueles que praticam a iniquidade, porque eles vão definhar como a relva e vão murchar. Mas a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor. Por isso agora você vai repetir comigo: Senhor, eu confio em Ti, como meu provedor, como meu sustentador. E eu quero, Senhor, renunciar todo amor ao dinheiro, toda idolatria, toda insegurança, Pai, que eu coloco quando eu adoro o dinheiro. A Tua palavra diz para mim não servir a outros deuses. Por isso eu renuncio todos esses deuses que se põem na minha vida, Pai. Senhor, eu quero habitar na terra. Eu quero fazer o bem. Eu quero me alimentar da Tua palavra. Por isso, nessa hora, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio em Ti. E o Senhor fará na minha vida. Eu ser forte, corajoso e entregar ao Senhor o que é da Sua palavra, o meu coração, tudo aquilo que eu ganhar, eu vou trazer na Tua casa. Por isso, Senhor, eu te peço, abre, Senhor, uma porta para aquele que não tem, para aquele que precisa trabalhar. E eu me ponho, Pai, e oro por essa pessoa, que o Senhor abra as portas e derrama a Sua bênção, Pai. Em nome de Jesus. E agora, eu descanso no Senhor e espero em Ti. Porque o Senhor conhece o dia dos íntegros. E a nossa herança permanecerá para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, meu irmão, que Deus fala conosco através da palavra de Deus. Amém? E eu creio que muitos vão dar testemunho disso. Em nome de Jesus. Amém? Amém? A palavra de Deus fala também para a gente confessar os nossos pecados um para com os outros. Então, quando nós oramos, aqui nós estamos confessando os pecados.